Vamos lá, bora perguntar das perguntas de vocês. O que vocês vão trazer hoje para mim? Qual que será a minha camiseta de hoje? Acho engraçado, eu que respondo a pergunta de vocês, os caras vão que camiseta que eu tô usando. Sempre uma mensagem boa, né? Vamos ver aqui. Boa, Rose. Vamos começar com a tua pergunta, Rose. Pronto, aqui. Bom, Rose, vamos começar com a tua pergunta. Hoje o dia começou meio feio, né, pessoal? Chuva. E aí, você fala assim, acho que eu não vou treinar, né? Aí é hoje que você tem que treinar, né? Justamente hoje, né? Porque, pô, dia feio fosse razão para não treinar, né? Como é que fazia o pessoal que mora em um lugar que chove todo dia, né? Então a Rose pergunta: estradiol baixo interfere no ganho de massa magra? Rose, interfere, tá? Por quê? Porque o estradiol, ele, ele é um hormônio anabólico também, né? Tanto que a gravidez é quase como se fosse um mega ciclo, né? Nesse ponto de vista, né? E a gente precisa dele principalmente por causa da parte metabólica. Só que tem uma coisa importante. O estradiol, ele é responsável pelo ganho de massa de membros inferiores. Se você não tem sinalização de estradiol, você não ganha massa na coxa, no quadril, né? Vamos pegar um exemplo onde isso acontece? O que acontece quando a mulher entra na menopausa? A coxa dá aquela afinadinha, né? O bumbum fica caidaço e a mulher começa a guardar gordura abdominal. E aí fica aquela, sabe, aquela tia sua que vive no interior, que faz os bolos, que não faz exercício. Então, essa daí, como é que é o físico dela? Normalmente ela tem as pernas fininhas e uma barriga mais arredondada, né? Então, o que você está vendo ali? Você está vendo que a falta de estradiol, né, ou a diminuição progressiva de estradiol faz com que ela diminua a exuberância da musculatura de membro inferior, né? E isso acontece progressivamente. No caso da mulher na menopausa, isso acontece por uma diminuição da relação estrogênio e androgênio, né? Então o estrogênio cai, vai caindo progressivamente. Isso faz com que diminua a gordura na coxa, que aparentemente é legal, né? Mas também diminui a musculatura. Dessa forma, o que acontece? Você acaba tendo uma, uma modificação do que é o perfil da pessoa. Então, quando vocês olham a menopausa, ela é um laboratório para vocês observarem como se comporta o físico de uma mulher que tem diminuição do estrogênio em relação ao androgênio. E essa diminuição não precisa ser que o estrogênio caiu. Essa diminuição pode ser simplesmente que a relação ficou mais androgênica. Então você pode ter a mesma quantidade de estradiol, mas a quantidade de androgênio está menor, tá? Aliás, a quantidade de androgênio está maior. Por quê? Quando você olha o homem, veja que o homem ele tem aquele formato de triângulo de base para cima, né? E é tão difícil ganhar perna. Por que é tão difícil ganhar perna com o homem? Justamente porque ele tem pouca quantidade de estradiol. O homem ele tem uma proporção de estradiol que gira em torno de 15 a 20 para 1. Né? A gente tem uma resposta anabólica e de gordura, a diminuição de gordura no homem, quando você tem uma relação de 20 para 1 a 30 para 1. Né? Se o estradiol, a relação entre testosterona e estradiol no homem, ele está na casa
acima de 30:1, ele já começa a não ganhar mais massa muscular e começa a engordar. A mesma coisa acontece quando ele fica numa razão abaixo de 15:1, tá? Então tem isso que é difícil também para a gente mexer, para a gente entender essa função hormonal. Vou falar um pouquinho hoje à tarde, mas você tem que entender que função hormonal não é uma questão de número absoluto. Já me perguntaram quanto é o mínimo de testosterona que eu preciso para ter ganho de massa muscular. Não existe isso. O que existe é você tem uma relação de hormônio androgênio e estrogênio e você acaba tendo uma dependência da manutenção dessa relação. Se vocês quiserem escutar alguns números, vamos falar num homem de 40 anos. Um homem de 40 anos, você espera que ele tenha uma testosterona total na casa de 600, você espera que ele tenha pelo menos 70% dessa testosterona livre, você espera que o estradiol dele esteja entre 20 e 35, numa faixa de 15 a 30:1, e aí você consegue uma harmonia. Então, quando a gente vai ajustar os hormônios no sujeito que vem todo bagunçado, a gente não usa só a testosterona total como parâmetro, a gente usa todos esses parâmetros para conseguir fazer um bom trabalho, porque o segredo da testosterona é justamente que tudo esteja equilibrado. Isso que é o difícil nessa parte endocrinológica aí do pós-ciclo, ou então nas fases onde a mulher ela tem menos hormônio, manter equilíbrio, né? A galera pensa numa coisa isolada, tem que pensar no total, né? Te respondi, Rose. Muito boa sua pergunta, Rose. Tailinha Maia. Tailinha. Muito tempo em déficit calórico interfere no metabolismo? Estou com medo de comer e inchar. Tailinha, interfere. Como que você resolve isso? Você aumenta o seu volume de treino e coma mais. Mas olha, nessa área eu te recomendo ter um nutricionista. Por quê? Primeiro, para ele fazer o cálculo do que você tem comido. Segundo, para ele fazer o incremento programado da tua refeição. Então não é uma coisa de você simplesmente comer mais, é uma coisa do quanto a mais você vai comer. O que é importante você saber também? Essa coisa do quanto comer, ele interfere numa patologia, numa doença, num síndrome, né, que a gente diagnostica hoje, mas que eu acredito que muito tempo o pessoal deixou passar batido, falando que era síndrome da mulher atleta ou tríade da mulher atleta, né? É uma coisa chamada REDS. O que é o REDS? É o Relative Energy Deficient. Tocou a porcaria do meu nome. Então, Relative Energy Deficiency Syndrome. O que é isso? Conhecido como síndrome da deficiência relativa de energia, significa que você está dando caloria, mas você não dá o suficiente. Por que é relativa? Que é um cálculo em razão do peso, tá? Então, normalmente, isso é encontrado em mulheres que praticam atividade física há bastante tempo, né, que já têm uma experiência. Você não vai encontrar REDS em pessoas não treinadas. Você vai encontrar REDS em pessoas treinadas, né? E nesse caso, tem um número sim. E quanto que é esse número? 30 quilocalorias por quilo de peso. Então você tem que ver na sua alimentação se você está consumindo menos do que 30 quilocalorias por quilo de peso. Porque se você tiver boa chance de você desenvolver um REDS. E qual é o problema do REDS? Ele tem uma série de etapas, né? Ele tem uma etapa inicial, que é a modificação da síntese de osso. Depois, ele começa a afetar sua função de suprarrenal.
Depois, ele começa a afetar sua função de hormônios sexuais. Depois, ele começa a afetar a sua capacidade de ter um ciclo regulado, você começa a ter alterações menstruais e amenorreia hipotalâmica. E por último, você começa a perder massa muscular e gordura. E ganhar gordura, tá? Então, o que é difícil? É difícil porque como esse quadro é um quadro contínuo do REDS, né, você acaba tendo essa condição transitória aí, que faz com que você tenha uma progressão dinâmica, né, da, entre aspas, doença. E se você não for muito atenta, isso passa de uma forma muito suave, sabe? E você acaba só percebendo isso quando alguma coisa mais séria acontece. Por exemplo, a amenorreia hipotalâmica, né? Alguns médicos gostam de tratar a amenorreia hipotalâmica com estradiol, outros dão um anticoncepcional, outros colocam DIU, né? Eu digo que depende da situação, né? Eu gosto de tratar com comida mesmo. Então, se você diminuiu agudamente teu consumo calórico, eu te recomendo procurar um Nutri para fazer essa avaliação. Provavelmente ele vai fazer uma calorimetria em você para ter mais segurança, porque ele vai determinar seu gasto basal e ele vai conseguir fazer a dieta para você. Ah, e se der uma coisa muito discrepante, na sua calorimetria dela, sei lá, 2.500 quilocalorias de consumo basal e ao mesmo tempo você estiver consumindo 1.400, você não vai passar a consumir 2.500 do dia para a noite, né? Você vai fazer uma progressão. Você vai aumentando 100 quilocalorias por semana aí, 200 quilocalorias por semana, até chegar nisso. Porque por mais que não exista uma síndrome de realimentação nesse caso, né? Isso, não existe, só existe em indivíduo internado, né? Que está em alimentação parenteral. Você vai ter um aumento da resistência periférica à insulina aguda. Então é uma coisa muito legal. Faz isso. Põe um Nutri, faz uma calorimetria, estabelece seu gasto basal. Ele vai fazer uma programação para você de incremento calórico e você não vai desenvolver REDS, tá bom? Pessoal, eu só respondo pergunta por aqui, tá? Eu não respondo nos comentários. Treinador Thiago Guimarães. Muzi, também tenho lesão de SLEP no ombro. Poderia falar mais sobre o assunto? Sim, senhor. Bom, Thiago, o SLEP ele tem alguns graus, né, de acordo com o tamanho da lesão, né, de acordo com a morfologia do tendão do bíceps que está inserido lá no tubérculo supraglenoidal. E claro que quanto maior o grau, pior a lesão, né? Então, a gente tem esses 3 graus, onde o grau 3 está quase rompendo, né? Só tem uma nesga segurando. E normalmente é uma condição cirúrgica, né? Por quê? O SLEP ele pode acontecer por duas formas. Ele pode acontecer por questões genéticas, né? Quando o indivíduo ele tem mesmo um tendão de bíceps mais fino, e ele pode acontecer por uma questão traumática, um SLEP traumático. É como se você rasgasse o lábio da glenoide na parte superior com um movimento abrupto de tração do bíceps. O que seria o final disso daí? Seria a avulsão do tendão do bíceps, né, do bíceps da cabeça longa, né? E isso é um tratamento cirúrgico, aí não tem muito o que fazer. Mas quando você tem um SLEP, dá para você tentar o fortalecimento, tá? E o que você vai fortalecer? Você vai fortalecer as estruturas de estabilização do ombro. Por quê? O bíceps, ele também participa como um estabilizador do ombro, né? É uma das coisas que faz o rebaixamento da cabeça humeral,
É uma estrutura que mais ou menos participa do manguito rotador, né? Lembra quem é o manguito rotador? Supraespinhal, infraespinhal, subescapular, redondo menor, tá? E algumas pessoas consideram também a cabeça longa do bíceps, tá? O que você vai fazer? Você vai fortalecer muito o manguito e vai fortalecer muito a cabeça longa do bíceps. Na realidade, você vai fortalecer o bíceps de uma forma geral, né? É difícil na prática você fazer essa distinção e não fortalecer a cabeça curta, né? Então, fortalecer o bíceps de uma forma geral. Agora, uma coisa importante, Thiago, é que a qualidade de movimento tem que ser diferente, né? Não dá para você fazer aquele movimento abrupto, aquele movimento balístico, né? Onde você tem arranques, onde você tem força e potência, né? Por quê? Porque isso, às vezes, mesmo com uma carga baixa, vai fazer com que você arranque o seu bíceps do lugar. Então, não é muito uma boa. Você vai fazer é fortalecimento, fortalecimento mesmo, tá? Clássico. Quanto fazer? Cara, manguito você pode treinar todo dia, tá? E o bíceps também aguenta esse tipo de solicitação. Então, sempre no final do treino, não no começo, né? Se você treinar, uma coisa é você aquecer o manguito, outra coisa é você treinar manguito, né? Se você treinar seu manguito antes do treino, principalmente de dorsal e peitoral, você vai perder a estabilidade do seu ombro, o seu manguito vai estar cansado, né? Então, o que você vai fazer? Final do seu treino, você vai fazer exercícios de manguito e bíceps para você conseguir ir fortalecendo isso. Eu cheguei numa fase muito crítica, eu cheguei numa fase durante semanas, talvez até meses, não consegui fazer supino inclinado de tanta dor que eu tinha. Doía pra valer. Teve noite de eu dormir sentado, porque quando eu deitava em cima do ombro, doía. Só não doía quando eu ficava recostado, tá? Então é isso que você vai fazer. Vamos ver o que mais. Neto Alberto. Comer mais que 2 gramas por quilo de proteína é bobagem? Não, Neto. Né? Aliás, a literatura ela fala muito diferente disso. Não sei quem falou para você, mas se você for olhar na literatura e principalmente nas publicações do jornal da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, a JISSN, você vai ver que as recomendações são muito diferentes. Então tem trabalhos do cara que foi presidente da ISSN, inclusive que falam de dietas de mais de 4 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. E tem uma publicação da Stuart Phillips, que é muito interessante, que ela relata o consumo de proteína de forma dinâmica, né? Então ele fala que quando você faz uma dieta hipocalórica, você tem que compensar a hipocaloria com proteína. Logo, a taxa proteica tem que subir à medida que você baixa a taxa calórica. O que faz muito sentido porque, do ponto de vista de homeostase, a proteína é uma das coisas que provoca a produção de TRH e TSH-beta no cérebro, que fazem duas coisas. Além de aumentar a produção de hormônio tiroidiano, impedindo que a sua tireoide ela vá entrar em colapso, ele controla a saciedade. Então os dados batem, sabe? Você vê outros estudos sobre fisiologia mostrando a função da tireoide sendo afetada
pelo consumo de proteína, do apetite sendo afetado pelo consumo de proteína. E você vê ao mesmo tempo uma publicação de Stuart Phillips falando que sempre que você baixa a caloria, há de se fazer uma correção no consumo proteico. Então, entenda que essa quantidade de proteína por quilograma de peso corporal não é uma coisa fixa, tá? Você não pode olhar de uma forma fixa. Segundo, esse número muitas vezes é um número arbitrário, né? 2, 1,5, 1,8. E que no exercício você não tem números mais baixos do que 2,4, né? Então, no trabalho de 2016, 2017, que foi uma grande quantidade de autores, né? Entre eles, esse próprio José Antônio que eu citei para vocês, mas o Alan Aragon, que também é um cara famoso, né? Eles tinham que as recomendações para você manter a musculatura, tá? Envolviam prescrições entre 2,4 e 3,1 gramas de proteína por quilo. Isso não era nem para ganhar músculo, era para manter, tá? Ou seja, a coisa é bem mais complicada, né? Ou é bem mais difícil do que aparenta. Olha a Nayara aí. Bom dia, Nayara. Deixa eu encostar aqui a janela do coisa. Só um segundo. Oi? Eu deixo fechada a área aqui para não fazer barulho. Se bem que as meninas vão acordar daqui a pouco. E... mas sei lá, não vai me incomodar. Eu tenho esse tique nervoso. Eu, quando tenho a sensação de que eu estou incomodando, eu fico incomodado. Gabriela, o que recomenda para uma pessoa de 22 anos que o joelho começou a estalar durante o treino? Não, Gabriela, eu recomendo que você vá a um ortopedista, né, meu coração? Acho que isso é o básico. Agora, você pode ir no ortopedista com medo, você pode ir no ortopedista sem medo, tá? Te aconselho que você vá sem medo. Muitas vezes esse estalo que você vê nesse joelho, se não for causado por um trauma, se você não torceu o joelho, se você não teve um trauma direto, muito provavelmente esse estalo ou é uma acomodação, porque os teus ligamentos ou os teus estabilizadores estáticos, eles não estão tão fortes assim, né? Ou então é por conta de uma sinovite, uma inflamação que acontece na sinóvia do joelho, que pode causar estalo também, é super benigno. Tem que lembrar que você é mulher, portanto, você tem estradiol, portanto, seus estabilizadores estáticos, que dependem de colágeno tipo 1 e tipo 2, eles podem se afrouxar, principalmente nas fases da menstruação, onde você tem mais produção de estradiol, que é na sua fase de ovulação, tá bom? Importante lembrar isso. Então isso leva a um outro desdobramento desse fato, né? Porque quando você cita essa situação, Gabriela, você tem que lembrar que a mulher engravida. O estradiol da mulher grávida é um negócio altíssimo. Por isso que eu falo para vocês, a gravidez nunca deixa a mulher igual. Ou vai melhorar o corpo dela absurdamente, ou vai piorar o corpo dela também, tá? A mulher melhora ou piora com a gravidez, mas igual ela nunca fica. Então, se for para vocês ficarem engravidando, que nem há 40 anos atrás, que não fazia dieta, acha que o bebê vai nascer com cara de geleia de morango e come que nem um urubu, meu,
você vai ficar que nem uma mulher de 40 anos atrás, que tinha 30 anos e parecia que tinha 65. Então, cuidem-se. A gravidez, a diferença é que pouca gente fala para vocês que a gravidez pode ser utilizada para você melhorar a sua estética, né? Pensa no ciclo de bomba mais forte que você já imaginou na tua vida. A gravidez é 10 vezes isso. O estradiol da mulher que, em situações comuns, ele varia entre 50 e 350 ao longo do ciclo, ele vai bater 5.000, 10.000, né? Então, é uma caralhada de estradiol. E outra coisa que é importante na gravidez em relação ao exercício é que o exercício ele ajuda a regular alguns efeitos colaterais do estradiol. Quais? São 3 efeitos colaterais importantes. Primeiro, o estradiol é hiperglicemiante. Então, o exercício ele vai ajudar você a corrigir a glicemia. Segundo, o estradiol ele é hipertensor, porque ele estimula a renina, então você vai regular a sua pressão arterial e vai evitar aquelas doenças de aumento de pressão arterial que existem ao longo da gravidez, tá? E por último, o estradiol ele é de alguma forma inflamatório, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai prevenir você detonar sua pele com aquelas traves de colágeno, né, que teoricamente aparecem na gravidez, né, marcando aquilo que você chama de celulite, tá? Então, pelo amor de Deus, faça exercício na gravidez. Vai procurar um ortopedista, Gabriela. Não fica bobeando, não. Segoviatito. Doutor, o que pensa da suplementação de colágeno? Cara, é assim, o que tem indício na literatura é que o colágeno hidrolisado ele pode melhorar a função articular de uma forma semelhante que a condroitina e glicosamina, tá? Só que o que na prática se usa muito colágeno? E aí que é a diferença de marcas boas para marcas ruins de suplementação. Colágeno é uma proteína barata, porque ela também tem uma biodisponibilidade muito baixa, né? Você não aproveita tudo aquilo. Porque o pool de aminoácidos do colágeno, ele não é um pool muito rico. Então o que os caras fazem? Eles pegam o whey protein, por exemplo, e colocam esses aminoácidos baratos, né? Colágeno, glutamina. Aí eles colocam lá 23 gramas de proteína por dose por scoop de 30 gramas. É verdade que tem 23 gramas por 30 gramas de produto? É. Só que isso chama aminospiking, tá? Quando você vai fazer a avaliação qualitativa, às vezes metade disso ou é colágeno ou é glutamina. O que faz essa proteína ela não ter o mesmo valor biológico que um whey protein puro. Então eles estão mentindo? Tem 23 gramas de proteína? Tem. Se você fizer bromato, tem. Agora, se você fizer uma avaliação qualitativa, você vai ver que a proteína boa é uma parte pequena. É que nem... é uma meia verdade, né? Ou uma meia mentira. É que nem o cara que compra aquele Gold Standard da Optimum achando que é whey isolado, né? Whey isolado? Não. Aí você vai ver. Na regra do Brasil, por isso que tem esse ajuste de rótulo. Quando chega no Brasil, tem que ser rotulado em português. Não é para você saber ler, né? Não é por educação. É para ajustar uma regra brasileira que determina que os nutrientes eles sejam colocados em ordem de prevalência. Então, quando você olha a ordem de prevalência dos nutrientes atrás, vai ter lá whey concentrado, whey isolado, então whey concentrado, proteína do leite, aí depois o whey isolado, né? Que normalmente nesse Gold Standard, por exemplo,
né? Você tem um cheirinho de whey isolado, você não tem quantidades para falar que aquele whey é isolado. Você se sentiu meio enganado agora? É chato isso, né? Eu não gosto dessa parte dessa forma de agir da indústria, né? Todas as empresas que eu trabalhei, isso era uma das coisas que eu prestava atenção, porque minha intenção é chegar num lugar e mudar isso. Quem sou eu, né? Então eu simplesmente não trabalhava. Por isso que eu trabalhei em poucas empresas até hoje, né? Eu fui consultor técnico da Probiótica, depois da MHP e da Muscle Meds, e por último, de onde eu pretendo não sair, porque eu estou cansado dessa confusão de ir para lá e para cá de empresa, a Max Titanium. E que tem, para mim, tem essa questão de valor moral sólido, né? O pessoal da Max é uma família, né, que é dono da empresa, que cuida de tudo. E eles têm essa questão de princípios morais. Isso para mim é importante. Uma empresa tem que ter valor, né? Valor moral, tem que ter uma missão, né? Porque hoje no mundo tem muito pouco serviço, ou muito pouca empresa que se preocupa realmente com o que está vendendo para o cliente. Tá? Ganhar dinheiro, vender, não é errado, tá? Quem fala isso é gente que chupinha o dinheiro dos outros, né? Então, meia dúzia desses vagabundos de conselho, né? Não todos, né, pessoal? Meia dúzia. Esse pessoal, meia dúzia de vagabundo que está na política. Então, esse filho da puta que ganha dinheiro sem fazer nada, né? Aliás, ganha dinheiro extorquindo os outros, né? Porque é o que muitos desses vagabundos fazem, né? Eles querem criticar todo mundo, né? Querem falar que as pessoas são antiéticas, né? Como se fosse errado. Para eles é errado trabalhar, tanto que eles não trabalham, né? São os vagabundos, os grandíssimos filhos da puta, né? Mas está acabando essa graça deles, né? Hoje tudo está muito transparente, não tem como você mentir muito tempo, né? Então esse povo que fica isso é antiético, assim, assado, mas que comete as piores atrocidades, né? Galinha que cocô cacareja é aquela que bota o ovo, né? Quem mais fala, vocês sabem que é quem reclama do peido é quem peidou, né? Para jogar a poeira pro outro. Então nessas condições, né? Esses caras falam para vocês que é errado vocês venderem, né? Que é feio. Gente, isso é relação comercial, o mundo é assim. Agora, você vender gato por lebre, não. Aí é feio. Aí não é nada legal, né? Então, você sabe que quando eu falei para vocês de ética outro dia, eu recebi um direct muito legal. O cara virou para mim e falou assim: ética é a regra do jogo. Moral é se você vai seguir ou não essa regra. Eu gostei tanto dessa análise, eu quase escrevi e coloquei num quadro. Porque é justamente isso, né? Você vê muita gente falando de ética, mas a moral é zero. Então eles conhecem as regras, mas eles não as cumprem. Então não é comum, não é incomum eu ver muita gente se vestir num manto de ética, mesmo desses órgãos de representação de classe, né? E fazer coisas muito piores, falar mal de profissionais e contra as normas do próprio órgão de classe, né? O cara às vezes é conselheiro e mete o pau no colega médico. Porra, cadê a sindicância para você assinar embaixo também, né? Ou então fica divulgando informação sigilosa. Mas é o que eu falei para vocês. Hoje não tem mais fofoca, né? Hoje tem print de tela, hoje tem conversa de WhatsApp. E isso, meu amigo, isso vai expor muito filha da puta, né? Já expôs, já se fuderam. Então essa história do colágeno é mais ou menos isso, tá, Cego?
É uma proteína de baixo valor biológico. Existem trabalhos relacionando o colágeno hidrolisado com a melhora de sintoma de dor articular, igual condroitina e glicosamina. E por ser uma proteína barata, muitas vezes ela é utilizada para adulterar suplementos baseados em whey protein. Isso acontece muito com suplemento importado, tá? Tem suplemento importado que você toma whey e você ainda sente aquele gosto de Ajinomoto. Sabe o que é isso? É glutamina. Então você não está tomando whey. Você está tomando basicamente glutamina flavorizada, que deveria custar 1/4 do pote de whey protein. Então fique esperto com isso. Botou na boca um whey, sentiu o gosto de glutamina, tá batizado, meu amigo. O whey ele tem aquele gosto mais forte mesmo. Melhor prova de whey é botar para tua mulher cheirar. O olfato da mulher é mais aguçado que o do homem. Se ela fizer, ai, que whey péssimo, esse é bom, tá? Esse é bom. Gabriel Sucuri. Bom dia, Gabriel Sucuri. Você falou para os seus amigos fazerem a dieta da Sucuri? Eu contei para vocês a história do Gabriel, que ele perguntou o que eu achava da dieta da Sucuri. E eu nunca tinha ouvido falar da dieta da Sucuri, né? Cara, é que eu com essa cara de lazarento que eu tenho, se eu chegar pra Roberta e falar assim, ô amor, vamos fazer a dieta da Sucuri mais eu aqui, ela vai achar que é putaria, é certeza. Porque, cara, dieta da Sucuri, velho. Ai, Gabriel Sucuri. Aquecimento apenas do músculo, que irá ser treinado ao aquecer aqueles que irão se relacionar durante o exercício, provavelmente, né? Então, a gente aquece tudo, Gabriel, tá? Você vai treinar peito, legal é que você faça um exercício amplo, você faça um exercício que demande, né, controle motor da situação. Porque sempre que você tem controle motor envolvido, você tem melhora do que é o padrão de movimento, né? Por isso que o cara que treina máquina, chega uma hora que ele ou não desenvolve, ou ele começa a desenvolver torto. E eu sei, enche o saco, o treinador fala para você que você tem que fazer chest press com halter, mas cara, vai ver foto antiga do Arnold treinando, você vai ver ele treinar uma porrada de coisa com halter. Bíceps, peitoral, dorsal, as fotos mais legais dele são treinando com halter. Por quê? Ele usava muito esse recurso. Por quê? Porque o controle motor ele é aprimorado. Isso quer dizer que não é só o padrão de movimento per se que você vai trabalhar. Você vai trabalhar, né, para manter esse padrão de movimento, você vai manter um equilíbrio entre o uso de cada musculatura. Então, o que é um exercício bom, por exemplo, para você aquecer dorsal? Remada livre, ou então barra. É um exercício bom para você aquecer peitoral. Chest press com halter, ou então, uma bela de um crucifixo no halter, né? Então, preferencialmente, né, principalmente porque vai ser exercício de aquecimento, você não vai colocar muita carga, faça exercícios livres. Isso vai ajudar você na musculação, isso vai diminuir o risco de lesão. Do ponto de vista de lesão, que eu atendo no consultório, que é muito comum, o cara começa a ganhar força em máquina. É bom máquina, né? Não estou falando que é ruim. Só que o mau uso disso vai te provocar umas discrepâncias e uma piora no seu padrão de movimento, tá? E aí o que acontece? O cara começa a usar máquina, aí um belo dia ele faz uma aposta, quem põe mais carga no supino? E ele vai lá fazer com uma carga inclusive inferior do que ele fazia na máquina, e ele vai lá e pum, se machuca. Cagou. Então, Gabriel Sucuri, faça exercícios livres. Depois todo mundo entra lá no perfil do Gabriel Sucuri, que é 5Briel7.
e coloca lá, bom dia, sucuri. Eu vou fazer isso assim que eu terminar aqui. Gabriel, você tá fudido, eu sempre vou te encher o saco esse negócio de sucuri. Ah, vamos falar de uma coisa polêmica, Gabriel Sucuri. Professores de artes marciais deveriam ter formação em educação física? Eu acho que isso é o ideal, tá? Eu não estou desvalorizando o que é a capacidade do sujeito conhecer ou praticar arte marcial. Mas acho que isso é ideal. Por quê? Muitas vezes o professor de arte marcial ele promove o condicionamento do atleta dele, por exemplo, para um campeonato. E isso, né, o condicionamento físico, ele já foge um pouco do senso ou da noção da arte marcial em si, né? E ele entra em técnica de treinamento, ele entra na necessidade de conceitos de fisiologia mais elaborados, né? E evita algumas coisas como, por exemplo, eu via, na época que eu era moleque, às vezes a gente tinha treinamento de judô e o sensei, que eu respeito muito, ele falava que você não podia beber água durante o treino. Cara, se você não beber água durante o treino, você desidrata, você aumenta a sua percepção de fadiga e você não treina porra nenhuma. Né? Fora que você pode ter uma síncope, desmaiar no meio do negócio. Qual a utilidade disso? Você não fica mais duro. Pensa que aquilo que executa o maior trabalho nem sempre é a coisa mais robusta. Né? Às vezes, para executar o melhor trabalho, a gente tem uma situação mais delicada. Né? Exemplo, carro de Fórmula 1. Né? Ele pega 350 por hora, acelera de 0 a 100 em 2 segundos. Mas coloca ele numa pirambeira para você ver. Se você botar ele numa rua de paralelepípedo, é capaz dele quebrar a suspensão com 200 metros de rua andada. Então, ele ter performance não significa que ele tem rusticidade. E isso pode acabar fazendo muito atleta que teria muita chance de ter um desempenho soberbo, ele ter o esporte retirado da rotina dele porque ele não tem rusticidade diferente. A rusticidade não é obrigatoriedade para você ter performance. Então eu acho interessante, sim. Né? Eu sou da época que foi mais ou menos 2001, 2002, né? Começou a ser exigido que para os professores de artes marciais darem aula tivesse curso de educação física. Eu acho certo, sim. Tá? Eu acho adequado. Pensa que é a mesma coisa que, ó, quando lançam um método de síntese novo na ortopedia, uma placa nova, o médico não sabe usar aquilo. Aquilo é novo. Quem que ensina o médico? Quem ensina o médico, normalmente, é um representante da empresa que sabe como a placa funciona, né? Inclusive, já treinou em um boneco como essa placa é colocada. Tá? E aí, esse médico ele vai até a empresa, faz um curso para colocar aquele implante, né? Só que quando ele vai operar o primeiro paciente, o segundo paciente, esse representante vem trazer esse material e ensina o médico, né, a usar ele. Por quê? Porque ele já treinou N médicos. Tá? Isso quer dizer que sim, ele sabe da colocação daquele implante específico melhor que o médico. Mas isso não quer dizer que ele seja capaz de indicar o melhor momento ou a melhor lesão para usar aquele implante, entendeu? Por quê? Porque para quem só tem martelo, tudo é prego. Então, o diagnóstico, né, a forma da lesão, tempo de lesão, é isso que determina como que você vai operar. O que é difícil na ortopedia, pessoal? É saber indicar a cirurgia. Isso é muito difícil. E é isso que é o crítico. E é isso que o representante da empresa, ele não sabe fazer, porque ele não fez medicina, ele não fez ortopedia. Ele sabe colocar um implante, tá? Vamos fazer um outro exemplo? Vocês assistem o Aviões e Músicas? Eu assisto, muita gente assiste. Então o Lito, ele é um engenheiro de voo, né? Ele sabe algumas coisas de pilotagem, tanto que às vezes ele filma lá como chama, uns gameplay dele jogando Flight Simulator, né?
Mas ele saber, ele entender de voo, não faz dele um piloto. Ele fala, eu não sou piloto. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, pega leve no comentário, lembra que eu sou engenheiro, né? Então, isso é uma situação, tá? Então, por mais que um professor de arte marcial ele saiba treinar o aluno na arte marcial, quando você fala de preparo físico, é legal você ter um diploma, é legal você ter uma formação. Cara, se falar para você que um dos meus sonhos é fazer educação física, se falar para você que eu tenho medo de fazer educação física por causa de uma cadeira dela que chama danças regionais, porque eu não sei dançar, eu sou um imbecil quando eu tenho que dançar alguma coisa, né? Parece que eu tenho 3 pés esquerdos, é uma coisa terrível, né? Eu tenho um projeto na minha vida, quando eu terminar de fazer as coisas que eu quero fazer, né? Eu vou estar mais velho, eu vou fazer educação física e eu vou fazer com tesão, cara. Eu vou ser o melhor aluno da sala. Mas eu quero fazer para fazer mesmo, não quero fazer para tipo ter um diploma na parede. O que eu faço com um diploma na parede? Porra nenhuma, né? Por mais que eu entenda de biomecânica, de treinamento, porque eu dou aula disso, cara, eu não sou um profissional de educação física, eu não posso ser treinador. E é uma coisa que eu quero ter, é uma coisa que eu quero para minha alma. Eu vou me dar isso de presente um dia, tá? Então por que do mesmo jeito uma pessoa que trabalha com atividade física, ele não vai ter a preocupação de ter uma formação adequada para isso, né? Então, lá, teve um moleque que foi obrigado a dançar com 1,87 m. Tamo junto, irmão. Eu ainda vou me fuder nisso, mas eu vou me fuder com gosto. Eu vou estar feliz pra caralho. Vocês têm bastante curiosidade, né, de aeróbio em jejum. Eu noto isso. E tá aqui o Hugo perguntando, né? E aí, aeróbio em jejum ou HIIT? Hugo, são coisas diferentes, tá bom? O aeróbio em jejum, de forma clássica, ele é uma agressão mitocondrial para provocar biogênese, né? Eu coloco minha mitocôndria numa situação de merda e ela vai fazer biogênese para conseguir fornecer exercício. Essa é a verdade nua e crua, sem meias palavras. E o HIIT? O HIIT, ele é quase que um condicionamento extremo, né? O que ele faz é, por meio da alta intensidade, fazer com que você crie um ajuste mais rápido e tenha uma maior treinabilidade, né? Então você vai conquistar capacidade aeróbica e anaeróbica no HIIT. Quando você fala de aeróbio em jejum, não é um método de treinamento, tá? O HIIT é um método de treinamento. Tem muita gente que manja muito disso, né? Vocês vão ver que muita gente escreve aí sobre HIIT. Eu ganhei um livro do Fabrício Bosco, depois dá uma olhada no Instagram dele, acho bacana, né? Agora, minha turma fala bastante de HIIT, né, como complemento da musculação. Então você vai ver o Belmiro falando de HIIT, você vai ver o Jonato falando de HIIT, você vai ver o Ramires Tibana. O Ramires ele fala até por conta do CrossFit, né? Para mim ele é um dos caras que tem mais propriedade para falar de CrossFit, e eu comecei a estudar CrossFit e comecei a praticar em algumas situações por conta do Ramires. Inclusive, uma preparação que eu fiz para bater foto em 2016 e 2017, eu não baixei caloria e eu aumentei o trabalho muscular. É uma experiência que eu queria fazer. E eu decidi que eu não ia aumentar o trabalho muscular na musculação, né? E o Ramires me passou um treino de CrossFit para eu fazer. Então eu aumentei com o CrossFit a demanda metabólica que eu tinha. Gostei, viu? Porque, cara, eu odeio aeróbio assim. É só por causa de vocês mesmo que eu troco ideia com vocês, porque eu detesto aeróbio contínuo. Correr na rua parece que a minha canela vai estourar, né? Com 1,85 m, 115 quilos,
eu acho que a minha canela enverga quando eu tô correndo. Então é um mal-estar, eu não gosto. E eu gosto de levantar peso, eu gosto de puxar ferro. Cara, CrossFit é levantar peso, só que com uma frequência muito maior, sem intervalo, uma demanda muito maior, ainda que o peso, na maioria das vezes, seja menor para favorecer isso. Né? É foda, você sente que você vai morrer? Você sente que você vai morrer. Todo treino de CrossFit parece que você vai vomitar o seu coração. Mas, velho, funciona o bagulho. Vou falar o que pra você? Eu consegui ficar com o músculo cheio, porque eu não diminui caloria, que é uma experiência que eu queria ter, né? Só que sem ficar judiado por causa da baixa caloria. E eu acho que é um condicionamento que o bodybuilder tinha que ter, né? Ah, eu não ia falar, eu vou falar. Foda-se. Transar é quase um crossfit. Porra. Você não consegue fazer um treino de crossfit, você faz o quê? Só transa coqueirinho? Você fica lá deitado e quem faz o trabalho é a mulher? Toma vergonha na sua cara, né? Preguiçosão. Você tem que ser um indivíduo transante. Você tem que ter desempenho no bagulho. Não vai ficar aqueles grandão bobão. Você sabe que a artéria cavernosa, né, a que enche, faz o pingolim inflar, ela tem um calibre menor do que a coronária do coração, né? Então, um amigo meu que é urologista, que é o Márcio Dantas, ele me falou que os caras que vão infartar, 5 anos antes mais ou menos, eles começam a desenvolver sintomas de disfunção erétil. Isso é uma merda, né? Então isso quer dizer que aquele paciente que você atende, tem 40, 50 anos, que fuma, tem aquele físico meio detonado. Se ele um dia comentar com você que ele está tendo disfunção erétil, manda ele para um cardio, tá? Você pode estar salvando a vida desse cara. O inverso é verdadeiro, né? Então se você socar aí um estímulo aeróbico, você vai fazer o coração funcionar e de quebra, né? Você também vai fazer as coisas lá funcionar mais legal, né? Não é pra você também dar uma surra na sua mulher todo dia, né, seu imbecil? Senão, sua mulher vai pedir as contas, né? Mas tem que ter o gás, tem que ter a malemolência, entendeu? Até que pariu. Hugo me pergunta de AEJ versus HIIT e eu tô falando aqui de sexo. Ô, cabeça. É complicado, hein? Nai Moraes. Ô, Nai Moraes, você sempre comenta nos posts, né? Que eu nunca respondo você. Respondo. Bom dia, comenta por favor sobre hipopressivos. A gente falou essa semana, né? Mas vai lá quando a gente fala, acho que uns 2 dias atrás, eu falo bastante isso daí, tá? Nai Moraes, eu posso estar enganado, a gente pode não estar falando do mesmo assunto, tá? Então define para mim, hipopressivo. É exercício hipopressivo para o abdômen, porque tem mais coisas sobre isso. Vou te dar aí 2 minutos para você me falar. Responde aí. Se você estiver assistindo, né? Nossa, cara, é disso que o Brasil gosta. É disso que todo mundo gosta, velho. Cara que não gosta disso tem algum problema. A Gislene falou que é isso, mas nada da Eunai Moraes. Você já cicla, querida. Você cicla todo mês, você menstrua, né? Se quiser ficar igual um Transformer, vai lá. Você aí! O Vacuum e o Bracing. Ó, eu comecei a estudar isso, na verdade, na faculdade, quando eu
procurava para avaliar terapias para melhorar dor lombar baixa, tá? Por quê? Porque exercícios hipopressivos, eles ativam muito o corpo, né? Mas eles não são somente eles os responsáveis por estabilização da coluna lombar e melhora do tônus, né? Então a gente tem aí um papel importantíssimo do glúteo médio, do quadrado lombar e do transverso do abdômen. Agora, como eu falei nos dias passados, esses exercícios eles parecem que, né, é muito levinho, não vai pegar, mas eles mudam muito a linha de cintura, tá? Para a mulher, é uma coisa que, quando ela quer construir um físico diferenciado mesmo, eu acho que é uma necessidade, porque o físico da mulher começa na cintura. Para homem, eu acho um luxo, tá? Porque quando o homem ele desenvolve linha de cintura, o físico fica muito mais exuberante. Pensa que quando a gente olha o físico da mulher, normalmente a gente compara a circunferência da cintura com a circunferência da coxa. Por isso que muitas vezes, em vez da gente aumentar a coxa, a gente diminui o tronco, para diminuir a cintura. O que dá uma sensação de uma coxa maior sem ela ser. E sem você ficar se sentindo gorda, porque mulher também é jogo duro, né? Se aumenta um pouquinho de massa, ela fala, ah, engordei. Agora, no homem, normalmente a gente compara a linha da cintura com a circunferência do braço. E isso te dá a sensação de volume muscular. Então, eu acho legal pra caramba. Eu vou te confessar, eu sou meio intermitente aí em relação ao exercício hipopressivo. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Se eu fizesse isso, com certeza eu ia ter um resultado mais legal. Eu vou fazer uma diligência aí para treinar um tempo isso daí, porque é importante. Oi, Matheus, aquele clipboard lá é da Roberta. Eu toco piano também, mas eu brinco, né? Quem toca mesmo é ela. E a Duda toca um pouquinho. O Gustavo ele quer saber que para ele foi prescrito GH de noite e de manhã. Tá errado, Gustavo. Falei essa semana inteira sobre GH, velho. Vai olhar nos outras lives. Né? O GH de manhã ele provoca resistência ao GH. Então, na realidade, isso é um erro grosseiro. Né? A pessoa pode saber o que ela está falando das outras coisas, mas em relação ao GH, ela está errando miseravelmente. O JV passou para dar bom dia. Bom dia, JV. Bom dia para você também. Tá, vamos falar uma coisa que a gente não falou essa semana ainda. Bebida alcoólica interfere na recuperação de bursite e joelho para quem está se recuperando? O André, interfere sim, tá? Por quê? Todos os estudos que falam sobre a alteração muscular, né, manutenção muscular, eles mostram o álcool como um fator tóxico para o músculo. Por quê? Porque na metabolização do álcool, você produz de uma forma intermediária aldeído, tá? Então você ingere o álcool, o fígado transforma em aldeído e transforma depois em ácido carboxílico, tá? É uma via natural para você conseguir metabolizá-lo, né? Só que o aldeído, ele é tóxico, aliás, para tudo, né? Então, no sistema nervoso central, é o que vai te dar dor de cabeça no dia seguinte, o gosto de cabo de guarda-chuva, o cansaço, o mal-estar, né? E existem alguns artigos mostrando que você tem uma perda de até 30% da musculatura em razão do consumo do álcool. Cara, na boa, o exercício não combina com álcool, não bebe, velho. Sabe, não... Você tem que, infelizmente, escolher uma coisa ou outra. E no sentido de lesão, né, esse tipo de lesão ele depende muito de uma estabilização muscular eficiente. Né? O músculo
O músculo ele fortalece a articulação e estabiliza ela, né? Então, você precisa de, principalmente se você está numa lesão, não faz isso não, tá? Você vai ficar demorando, e assim, lesão, ela tem um tempo para você tratar. Não é que você vai beber e ela vai melhorar mais devagar, tá? Pode ser que você não melhore. Por quê? Pensa que a cicatrização ela é um processo contínuo e ininterrupto de consolidação de uma ruptura de tecido. Agora, pensa que como você não para a sua vida para se cicatrizar, esse tecido está em uso. Pensa que cada vez que você submete essa estrutura a estresse, né, essa cicatriz ela vai ficar formada mais distante do que era o tecido original. Por quê? Porque é uma estrutura que está lesionada, vai ter uma falha nessa estrutura e ela vai se refazer de uma forma que você não vai ter a estrutura igual. E quanto mais você se movimenta, mais aquilo vai ficar meio laceado, meio folgado. Aí você consome o álcool, aumenta o tempo necessário para isso daí fechar. O que vai acontecer? Ela vai ficar mais sujeita a essa deformidade causada pela função, né? Isso é um exemplo só, tá? Tem alguns outros, pelo menos mais uns 3 ou 4, tá? E você com certeza não vai ter aquela estrutura retomando para a situação inicial. Então, cara, não cometa essa incongruência, vamos falar assim, né? Tá lesionado? Investe em cuidar da tua lesão, né? Melhora 100%, depois você bebe, depois você... Até porque, né, você curtir. A curtição do treino e a curtição do álcool é bem diferente, né, velho? Dá uma escolhida em uma, tá? Isso vai fazer bem pra tua vida. No final do tempo, né, quando você tiver seus 40 anos que nem eu, você vai perceber que o sucesso que você vai ter em relação ao treino que você faz é o nível de lesão que você não teve. Só que isso não é uma coisa que dá para você voltar no tempo e corrigir, é uma coisa que você tem que fazer certo desde já, né? Então, desde já, ajuste sua rotina, crie prioridade e siga isso, tá? Além de ser sinal de bom senso, é sinal de inteligência, certo? Galera, preciso ir que eu preciso trabalhar. Ó, hoje mais tarde vai ter o webinar com o Sérgio Veloso lá de Portugal. A gente vai falar de TPC, vai falar de o que faz quando tira androgênio, vai falar se dá para equilibrar efeito colateral de implante hormonal. Vai falar sobre DIU. DIU é implante hormonal também, né? O que acontece no corpo da mulher quando ela usa isso, por que dá errado, né? Quando dá errado, para quem é bom, né? Então, hoje às 4 horas, horário do Brasil, 20 horas, horário de Portugal, né? Que quem vai fazer o broadcast é de lá, é o Serginho. Então, se vocês interessam nesse assunto, participem lá. Tem um valor simbólico aí. Mas o assunto acho que vocês vão gostar. Lá é um formato de aula, tá bom? O link tá no meu Stories. Tá lá o webinar com o Sérgio Veloso. Acessa lá, assiste lá, a gente se vê num esquema mais de sala de aula. Acho que vocês vão se divertir, tá bom? Marcão tá aí de Portugal, Marcão. A gente se vê. Eu vou viajar no final de semana, não sei se eu vou ter onde fazer o aeróbio de manhã, mas se eu tiver eu chamo vocês e a gente conversa aí, né? Por quê? Como que é o nome desse aeróbio de manhã aqui? Banha não tem calendário. Beijo pra vocês, fiquem bem, fiquem com Deus, aproveitem a sexta-feira, vão treinar crossfit com seus respectivos maridos e esposas, mas entre paredes, que é isso que deixa a vida divertida, seus malucos.